Oi gente, no meu segundo vídeo do Diário da Gestação Trigemelar, eu vim contar pra vocês sobre como foi o meu segundo trimestre de gestação. Eu tinha falado no primeiro vídeo que eu ia tentar fazer semana por semana, só que foi impossível. A vida é muito corrida, muitas coisas vão acontecendo, principalmente o mal-estar da gestação, que é normal, então eu não conseguia fazer o vídeo toda semana. Então eu deixei pra fazer quando eu terminasse o segundo trimestre e aqui estou eu. Hoje eu entrei oficialmente nas 29 semanas, então já estou no último trimestre da gestação. Logo, logo os bebês nascem, então já quis fazer esse vídeo urgentemente para vocês. Se Deus quiser, vou conseguir fazer o diário do terceiro trimestre, mas também não prometo nada. Vou começar assim sobre os sintomas, né? O que eu senti no segundo trimestre, o que mudou. O que mudou? Eu nem sei qual foi a última vez que eu tomei um remédio para enjoo. Nunca mais tive, graças a Deus. Eu havia comentado que na minha primeira gestação eu enjoei do primeiro dia até o último. Agora dessa, os enjoos só duraram mesmo o primeiro trimestre, depois passou, graças a Deus. Só que as enxaquecas pioraram, né? Eu tinha falado que esse era um sintoma novo que eu tava sentindo nessa gestação. E eles foram piorando cada dia mais. Eu tenho certeza que por estresse, porque, por exemplo, hoje em dia eu já tô com quase nada de enxaqueca, de vez em quando bate uma dorzinha ou outra, mas é sempre porque eu fiquei ansiosa, ou estressada, ou muito triste. Então eu acho que é por conta da ansiedade mesmo. Então assim, esse foi o maior sintoma de todos. A minha azia também começou, então eu comecei a ter muita dificuldade para dormir. Não consigo dormir direito, durmo muito mal à noite. Além de ter que levantar para ir no banheiro 1 milhão de vezes. A azia dificulta muito, eu não consigo achar uma posição confortável. A barriga cresceu muito rápido. Já estava grande, mas agora tá imensa e ainda vai crescer mais. Então eu sinto muita dor de coluna, muita dor para caminhar. Não consigo correr, não consigo ficar muito tempo em pé, porque senão a minha pressão abaixa, eu quase desmaio. E uma coisa que vale a pena comentar sobre o segundo trimestre, acho que isso também foi uma das causas da minha enxaqueca terrível, é porque a gente acabou enfrentando alguns momentos um pouco difíceis, porque eu fiquei em observação durante um tempo, porque estávamos com suspeita de síndrome de transfusão feto-fetal. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, é uma coisa que eu nem sabia que existia, mas depois da minha gestação eu comecei a descobrir, né, porque eu fui pesquisar mais. Mas isso é uma condição rara que acontece com gêmeos que dividem placenta. Então, explicando de uma forma bem resumida, bem leiga mesmo, o que acontece é que um dos bebês pode estar recebendo poucos nutrientes e o outro recebendo mais, o que acaba prejudicando esse bebezinho que não está recebendo o suficiente. Um dos meus bebês estava com um peso muito abaixo dos outros, com pouco líquido amniótico, então a gente ficou em observação para ver se precisaria fazer algum tratamento. A gente quase teve que ir para São Paulo para fazer um tratamento com eles ainda na barriga. Mas enquanto a gente não descobria se teria que ir, foram momentos assim, foram dias, né? Bem angustiantes, porque a gente não sabia se a gente teria que ir. Todo o tratamento com o bebê na barriga é muito arriscado, só que não fazer nada também seria muito arriscado. A gente não sabia se ia, se não ia, se era isso mesmo. A gente ficou em observação para ver se era isso mesmo, que é uma coisa assim tão importante, tão grave, que você não pode fazer de qualquer jeito, né? Não pode fazer só por achismo. Então, eu já comentei aqui que para ver os bebês na ultrassom é bem difícil, a gente faz as ultrassons com um médico especialista em gêmeos, só que mesmo assim, por conta da quantidade de bebês, os aparelhos da minha cidade também não são os melhores do mundo, então a gente teria que ir para São Paulo só se tivesse pelo menos umas 95% de certeza para lá começar um tratamento. E aí a gente ficou esperando, fazendo ultrassom sempre, sendo monitorado. E graças a Deus, um dia a gente percebeu na ultrassom, né? O médico descobriu que aquele bebezinho que estava com pouco líquido, na verdade era difícil de enxergar o líquido dele na bolsa. Ele tinha menos líquido do que os outros, só que era uma quantidade suficiente e que a gente não precisaria fazer nenhum tratamento, porque não se tratava da síndrome de transfusão feto-fetal. Então assim, foi um alívio tão grande, porque só de imaginar ter que ir para outra cidade, deixar o nosso filho mais velho aqui, talvez correr o risco de ter que fazer um parto lá, longe de tudo, longe da família, assim, umas semanas bem intensas. Graças a Deus, no final deu tudo certo, não era isso, mas eu me preocupei tanto, que por isso eu tava tendo crises de enxaqueca, tive que ir muito na emergência, sabe, não conseguia dormir, tava muito angustiada mesmo, preocupada. Mas graças a Deus agora tudo se resolveu, eles estão bem, crescendo saudáveis, todos eles com uma boa quantidade de líquido. Tem um bebezinho menor mesmo, mas isso é normal em gestações gemelares, não é abaixo do peso nem nada, ele só é menor do que os irmãos.
e tá tudo bem. Eu vou levantar pra tentar mostrar pra vocês o tamanho da minha barriga. Saibam que ela está imensa, imensa, imensa. Todo mundo me para na rua perguntando se são gêmeos, se o bebê já tá nascendo. E sim, são gêmeos e o bebê já tá nascendo, mas são 3, né? Apreciem o tamanho da barriga da grávida de Taubaté. Tá enorme! Se ficou alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo.